Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Eu sou Pedro Rosa, estou aqui com o Marcos e com o Marcelo. A gente busca sempre temas interessantes relacionados à saúde mental, aos transtornos mentais, à psiquiatria, para que você saiba um pouco mais sobre como um psiquiatra pensa. Eu acho que isso é uma questão aqui bastante relevante. Hoje as pessoas têm interesse, então a gente continua com o nosso podcast. Hoje a gente está falando de um tema que a gente já, claro, tocou esse tópico em outros episódios sobre narcisismo patológico. Esse é um tema importante, porque é um tema que vocês gostam, é um tema que é importante atualmente, é um tema que a gente estuda, é um tema que a gente também gosta, então é um tema de que a gente usa muito essa como fonte de novos episódios. E a gente já falou sobre autoestima, a gente já contou para vocês que o narcisismo patológico pode ser entendido em grande medida como uma desregulação da autoestima, como variações da autoestima ao longo do tempo. Então você vai ouvir falar disso. Se você ouvir novamente, assistir novamente os episódios desse podcast, juro que você faça isso. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre esse tópico, sobre narcisismo patológico e autoestima, como que a autoestima dos pacientes ela tem contingências muito externas. Vamos explicar o que isso quer dizer, em contraste com contingências internas, como que isso tem um equilíbrio em cada ser humano, que todo mundo depende da sua autoestima de elementos externos em alguma medida e depende em alguma medida de elementos internos, e como que em pacientes com narcisismo patológico isso tipicamente está desequilibrado para uma dependência maior de elementos externos para a estabilização de autoestima. Olá pessoal, mais uma vez está um prazer estar aqui falando sobre esse tema que vocês gostam bastante, né? Narcisismo, autoestima. E falar um pouco sobre essas contingências da autoestima vai ser importante. Por quê? Porque de alguma forma existe essa ideia, né, que a gente escuta há muito tempo, que como é importante as pessoas terem uma boa autoestima, uma alta autoestima, por exemplo, né, uma elevada autoestima, uma autoestima estável, e como isso vai estar ligado a bons desfechos no futuro, né, como felicidade, poucos problemas relacionados à saúde mental e assim por diante, né? Então a gente quer criar crianças com uma boa autoestima. Então, conversar um pouco sobre como a autoestima reage a algumas contingências, ou seja, algumas situações que podem estar presentes ou não. Pode ser externas, né? Ou seja, eu consegui passar na faculdade. Ou internas, né? Poxa, eu consegui aprender algo. Né? Eu estou me sentindo querido, por exemplo, por mim mesmo. Coisas assim. Que eventualmente a gente pode chamar de contingências internas, né? Porque muitas vezes, né, é difícil a gente manter uma autoestima alta, elevada o tempo inteiro, né? Muitas vezes a autoestima não vai depender muito assim disso alto ou baixo. Ela vai ser um pouquinho mais complicada. Ela vai apresentar certas flutuações dependendo desses contextos, dessas contingências. Então a gente vai falar um pouco sobre alguns estudos recentes, relativamente recentes, que mostram como a nossa autoestima reage a essas situações. Oi pessoal, sempre muito legal estar aqui com vocês. Pois é, né? E nisso que os dois estão falando, né? De esses elementos internos, externos, e como a gente, claro, né, almeja ter pessoas mais resilientes em termos de autoestima. Bom, a gente pode, né, só fazer um breve parênteses aqui do que seria, então, também uma boa autoestima, né? Que nem o Marcos acabou de falar. Tem essas flutuações de autoestima, né? De quão bem a gente tá com a gente mesmo. E é importante também salientar que muitas pessoas pensam em boa autoestima como algo que, na verdade, não é uma boa autoestima. Que é, por exemplo, você... eu sou mais eu, né? Quer dizer, não me importa a opinião dos outros. Quer dizer, ninguém paga minhas contas, então, quer dizer, que se dane que as pessoas pensam. Então, assim, não é esse tipo de coisa que a gente tá falando. De você o tempo todo tá se achando fantástico, o tempo todo você tá super feliz com você. Não é isso. Uma boa autoestima é aquela que você consegue absorver as críticas e opiniões das outras pessoas. Você consegue ser permeável a isso. Você, de preferência, com o ganho de maturidade, ter uma visão também crítica do que a outra pessoa está falando. Bom, isso eu concordo, isso eu não concordo. Bom, isso realmente tem um ponto. Ou seja, dar uma filtrada
naquilo, uma trabalhada naquilo e tentar incorporar o que você acha válido. Que é diferente de você estar completamente imune, isolado do que as outras pessoas falam, em si mesmado de que só importa a sua opinião, ou um outro ponto também que você está muito dependente da opinião dos outros, permeável, e não tem um senso de identidade estável suficiente e vai aceitar tudo que as outras pessoas falam para você, que também não é o caso. Então, assim, você ter essa regulação da autoestima, que vai servindo como uma espécie de bússola para você ir se guiando, né, para onde você quer caminhar, é algo que, enfim, a gente vai desenvolvendo com o tempo, e quando isso ocorre de maneira saudável, tem todos esses componentes de um ganho de maturidade, de autorreflexão, de tudo. Então, só esse parênteses que boa autoestima não é ficar o tempo todo se achando eufórico e ninguém paga meus boletos, e então que se dane a opinião de todo mundo. Não é só isso. Quer dizer, a gente tem aqui a perspectiva de desenvolvimento interessante, né? Porque as pessoas constroem a própria autoestima ao longo do tempo, em grande medida conforme atingem objetivos pessoais. Então, é natural, é esperado, faz parte do ser humano que a base da nossa autoestima tem um componente externo. É disso que a gente está falando, né? O que a gente chama de contingências de autoestima é o que a autoestima se baseia, quais domínios, áreas da vida os indivíduos baseiam sua autoestima, seu senso de gosto por si mesmo, seu senso de alto valor, de respeitabilidade em relação às outras pessoas. Pode colocar, essa é uma definição interessante, né? E esses domínios, eles variam muito entre as pessoas. Então, a gente pode ser vago, como eu fiz uma descrição, que ela é importante, mas ela é vaga, de atingir os próprios objetivos. Só que os objetivos das pessoas são muito diferentes. Então, por exemplo, faz parte da nossa identidade a construção de um aspecto profissional. Quer dizer, a nossa identidade ela tem uma faceta profissional. A nossa autoestima vai tender a ter uma relação com o nosso desempenho profissional, nossa felicidade na profissão, a gente derivar sustento e satisfação na nossa profissão. Né? Ao mesmo tempo que alguém que está ali dedicado à criação de filhos pequenos, e nós três estamos, num grau, nossa autoestima é derivado do quanto que a gente consegue ali fazer tudo que a gente pode pelos nossos filhos, né? E conforme eles crescem, ter uma boa relação com eles, né? Então, ou seja, a gente vai ter essa perspectiva externa. E que para algumas pessoas tem aqui um desequilíbrio, e algumas pessoas têm calculam a própria autoestima excessivamente em aparência, em riqueza, em aprovação dos outros, a obtenção de poder sobre os outros, em um senso que tipicamente constrói uma relação interpessoal muito baseada em rivalidade com o outro, né? Quer dizer, a gente já falou vários episódios aqui sobre uma dimensão interpessoal da saúde mental humana, e essa é uma crítica muito grande à classificação atual da DSM, da CID, que não valorizam isso de uma maneira como deveriam, que dão pouca atenção a isso, que não organizam, classificam, permitem uma avaliação, mas que é fundamental que a gente faça isso. E aqui eu estou dando um exemplo de como que é uma coisa que não está muito contida ali no DSM, mas que é fundamental para o entendimento da saúde mental das pessoas, é essa avaliação interpessoal, que em grande medida vai ser baseada em rivalidade para pessoas que têm uma contingência de autoestima muito externa, né? E competição tem um componente saudável, tem um componente... Então, por exemplo, esportes são uma maneira de organizar a competitividade das pessoas, dentro daquele conceito de fair play, de respeito pelo adversário, de aceitação da derrota, né? Então, todas essas coisas que fazem parte do uso saudável dos esportes, mas que eu estou dizendo que não é que eu estou falando mal globalmente da competição, eu estou falando da construção da rivalidade como um jeito predominante de viver, né? Isso é algo que é ruim, porque justamente gera uma instabilidade, uma autoestima. O que eu quero dizer com isso? Com o indivíduo ele sentir que ele tem valor como ser humano, que ele é respeitável, que a estima dele por ele mesmo, ele só gosta de si, só sente que tem valor e só sente que merece respeito se ele está ganhando. E ganhando é uma coisa, como eu falei, muito individual. Eu sou uma pessoa mais inteligente do local,
eu dominei mais o ambiente do que os outros, eu consegui me expor, digamos assim, ser a pessoa de maior destaque em determinado momento, só porque eu tenho mais exposição de riqueza, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais inteligente, porque eu tenho mais conhecimento. Quer dizer, qual o critério que o indivíduo queira ali, se ele conseguiu naquela interação, naquele momento, naquela ocasião da vida, ele vai ter uma autoestima provavelmente inflada. Se ele não conseguiu, ele vai ter uma autoestima muito baixa, que cai vertiginosamente de uma velocidade grande, ou seja, não é uma autoestima estável, uma autoestima instável. Isso é muito comum em quem tem transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo patológico, e isso é um problema por duas razões, né? Tem um grande sofrimento para o indivíduo. Esse sofrimento ele se apresenta para os pacientes em forma de vulnerabilidade, de comorbidades com depressão, etc. E isso gera no indivíduo comportamentos para regular essa autoestima, são comportamentos não adaptativos. Não é o nosso foco aqui, mas se vocês ouvirem os episódios sobre narcisismo, vocês vão entender muitos exemplos desses comportamentos não adaptativos que geram muitas vezes conflitos interpessoais, dificuldade de cooperação interpessoal, para buscar reerguer essa autoestima para níveis anteriores. Então, quer dizer, a gente tem esse conceito, né, psicológico de autoestima, né, que é essa avaliação subjetiva, né, do valor próprio, uma espécie de autoavaliação nossa, e que tem então esse componente mais relacionado ao traço, um componente mais de longo prazo. A gente falou isso sobre traços, né, ou seja, uma característica psicológica mais persistente, perene, que enfim, pode ser uma tendência mais para cima e mais para baixo. Mas a gente está falando agora aqui dessa tendência de flutuação, né? Como que esse estado de autoestima ele vai flutuando de acordo com esses contextos, com essa contingência, que pode ter esse componente mais externo, né? Competição, aparência, riqueza, ou mais interno, por exemplo, virtude, eventualmente até uma espiritualidade, na verdade, e assim por diante. Então a nossa autoestima é um pouco assim mesmo, quer dizer, ela flutua, né? Quer dizer, quando tem esse predomínio, quando a pessoa ela fica buscando essa validação externa que o Pedro comentou, muitas vezes a gente pode estar diante de alguém com um narcisismo patológico, por exemplo. Né? Não é exclusivo do narcisismo patológico, mas muitas vezes pessoas com narcisismo patológico podem ficar presas a isso. Elas ficam, vamos dizer, escravas de como elas conseguem manter essa autoestima por meio dessas estratégias, né, de dominação, de superioridade, por exemplo. Então, quer dizer, a autoestima, assim, essa busca da autoestima que muitos de nós fazemos, né, ela tem um certo custo. Às vezes tem alguns benefícios mesmo, né, alguns benefícios. Então, quer dizer, poxa, se você é uma pessoa que tem dependência de, poxa, eu quero ir bem numa prova, né? Também, depois que você vai bem numa prova, você se sente bem, né? Eventualmente você aprende algo, poxa, eu me senti bem porque eu aprendi algo. Mas isso pode facilmente se transformar, né, se você usa demais essa estratégia, ou só tem essa estratégia de regulação de autoestima, rapidamente você pode se transformar numa pessoa muito autocrítica. Diante de uma falha, aquilo é o final. Acabou, né? Você não vale nada. Então, pessoas às vezes com padrões mais perfeccionistas podem entrar nisso, né? Quer dizer, elas começam a procurar esses padrões, muitas vezes externos, perfeitos, isentos de falha, e daí a autoestima fica realmente numa flutuação muitas vezes insustentável e que acaba tendo uma consequência para a saúde mental importante. Então, é importante, assim, ter um certo balanço mesmo. Acho que quando a gente está trabalhando com os pacientes, você colocar suas fichas, apostar suas fichas só em um componente, assim, da vida, num domínio da vida é sempre muito arriscado. E interessante que esses estudos que o Pedro comentou, bom, tem então essa questão externa e interna. Né? Então, externa, esses componentes que a gente comentou um pouco, aparência, por exemplo. E interna, por exemplo, virtude, o quanto eu aprendi de algo. Aparentemente, realmente, essas contingências internas, quando as pessoas, vamos dizer, tentam ir atrás disso, quando a sua autoestima acaba sendo baseada nisso, está ligado à melhor saúde mental. Isso não é surpresa para mim, porque você manter essas contingências externas, muitas vezes estão fora do nosso controle, é muito difícil. Bom, os estoicos já falavam isso, o estoicismo hoje voltou na moda, né? Ou seja, algo que está fora do seu controle, se você se basear, por exemplo, no seu bem-estar, a sua felicidade, a sua calma em algo que você não controla, você corre um risco. Você corre um grande risco. Então é interessante ter esse balanço, né, das contingências externas e internas. Acho que uma observação interessante é, claro que a gente precisa das contingências externas muitas vezes. Acho que isso não significa que a gente está julgando as pessoas assim que eventualmente tem uma necessidade, por exemplo, de buscar algo externo, de forma alguma. Isso é importante até para a nossa vivência de realidade, para buscar as coisas na vida. Mas apostar suas fichas somente nisso
pode ter uma consequência muito ruim para você. Eu acho que isso que você falou, Marcos, dialoga muito com uma coisa que me marcou muito, que eu sempre lembro, que tem um terapeuta nova-iorquino que é o Barry Stern, que ele é um dos especialistas em terapia focada na transferência, que é uma das abordagens baseadas em evidência, né, para transtorno de personalidade. E ele faz uma analogia que é o modelo de dupla hélice, baseado só analogamente ao DNA, né, só para, enfim, memorização. E que uma hélice seria as coisas de autoestima que estão mais relacionadas ao nosso controle interno, aspectos internos, e a outra hélice seria mais os aspectos externos. E ele fala que acontece muito no narcisismo patológico, por exemplo, quando isso é extremo, né? De as pessoas acabarem ter muito inflada a hélice do locus externo. Quando a pessoa tem esse locus de controle externo de autoestima apenas, que nem você estava comentando, é muito complicado, porque o nosso bem-estar psicológico fica dependente apenas de resultado, de aparências, da opinião dos outros, de como se fossem medalhas e troféus, né, pelas coisas. Quando fica apenas relacionado a isso, óbvio que a gente não vai ser também, assim, ingênuo de falar que essas coisas também não são importantes, porque também são importantes, né? Estão ligadas, inclusive, a sucesso, a possibilidade de ganhar mais, de ganhar menos. Isso tem uma importância, mas quando é apenas isso, quando não tem uma espécie de ancoragem nos seus valores internos, do que você acredita, no que de fato te dá prazer, no que você gosta de fazer, e aquilo tem um sentido interno com os seus valores, o que você está fazendo, quando está só naquela coisa externa, é muito frágil, porque a partir do momento que algo aconteça que não está no seu controle, que bota isso em xeque, aparece uma pessoa que você julga como melhor que você, aí você tem sentimentos intensos de inveja, ou de certa forma acontece alguma situação de vida que diminui sua produtividade. Então, assim, quando só isso se baseia o seu bem-estar psicológico, é uma coisa complicada. Então, essas duas hélices nessa analogia com o DNA de interno e externo tem que estar balanceado, né? É claro que todos nós temos momentos de autoestima mais baixa. A autoestima de ninguém é plenamente estável. Aliás, as pessoas têm esse objetivo de obter uma autoestima plenamente estável e isso é impossível. O que a gente precisa também é tolerar, aprender a abrir espaço dentro de nós para momentos de sofrimento, para momentos em que nós vamos estar insatisfeitos com nós mesmos. E nessas ocasiões, não perder o respeito por nós mesmos, não perder um senso de valor próprio. Então, ainda que sim, cada um de nós tenhamos essas contingências externas, e eu dei o exemplo de ser normal um profissional, as pessoas que trabalham terem isso a respeito da própria profissão, as pessoas que têm seus ofícios, seja cuidar dos filhos, seja trabalhar, tenham isso dessas atividades que ocupam muito tempo. Né? Isso é normal. O que não é normal são variações extremas de autoestima, estratégias mal adaptativas para estabilizá-la e ainda o desenvolvimento de transtornos mentais nesse contexto. O ponto é que se a gente tem, além de contingências externas, a gente tem contingências internas, de certa forma é como se a gente tivesse um piso para a autoestima. Não, meu alto valor ele não pode cair abaixo do valor que todo ser humano tem, porque o ser humano tem valor intrínseco. Se o ser humano tem valor intrínseco, nossa autoestima não pode cair abaixo dessa. Se eu sou uma pessoa que tem relações interpessoais importantes com algumas pessoas queridas, que são pessoas centrais na minha vida, que vamos lá, não vão ser algumas, não vão ser muitas. Pode acontecer uma série de outras coisas em outras áreas da minha vida, mas eu sou importante para essas pessoas. Isso constitui ali uma base para uma autoestima minimamente estável. É claro que a gente pode pensar em coisas mais internas e mais externas também como uma dimensão, né? Quer dizer, aparência pessoal, se eu sou uma pessoa muito bonita para todo mundo versus se a minha esposa me ama. Uma coisa muito mais externa do que a outra. Mas a questão central ali de ter coisas mais íntimas, mais internas, como uma base para a autoestima, é crucial para a gente ter resiliência diante de adversidades. Adversidades que às vezes balançam a nossa autoestima normalmente, né? E para muitas pessoas que têm religião, que derivam desse senso de religião, né, de uma conexão com algo divino que intrinsecamente valoriza o ser humano, isso funciona como uma base sólida para a autoestima também. Então, um elemento interno protetor contra adversidades, né? E complementando um pouco esse assunto, algo que a gente observa bastante na prática clínica também é que, bom, realmente algumas pessoas passam por maus bocados na vida,
né? E isso acaba, vamos dizer, por longos períodos de tempo e muitas vezes isso acaba afetando globalmente a autoestima. E muitas vezes, quando essa pessoa ela volta, por exemplo, a ter uma vida mais funcional, que ela consiga, por exemplo, fazer a faculdade, ter um trabalho, algo mais regular, algo que ela comece a se sentir um pouco mais competente, por mais que seja algo relacionado a essa questão de contingência externa, muitas vezes isso acaba depois construindo um sentimento de autoestima mais positivo, mais regular. Ou seja, muitas vezes essa regularidade de você conseguir atingir objetivos externos pode estabilizar a própria autoestima. E isso nos tratamentos para pacientes que eventualmente têm depressão, transtorno de personalidade, é muito importante. Então, algumas pessoas têm isso, né? Quer dizer, a partir do externo você constrói daí esse sentimento mais interno de valor próprio, vamos dizer assim, né? Ou seja, e depois isso fica independente de só validação externa, né? Quer dizer, a pessoa constrói um sentimento de valor. E é claro que os mecanismos disso são complexos, né? Não é só porque eu estou me sentindo mais competente, mas muitas vezes porque quando eu estou nessa vida um pouco mais regular, me sentindo mais competente, eu construo mais relações, né? Eu tenho condição de ter mais tranquilidade, talvez para desenvolver outras habilidades minhas e assim por diante. É um processo, vamos dizer, virtuoso, né? A gente sai daquele ciclo vicioso para um ciclo virtuoso de construção de autoestima mais estável, vamos dizer assim. Então, é importante isso porque muitas pessoas estão naquela posição de pouca esperança no tratamento. Nada faz elas se sentirem bem e às vezes tem um tempo que vai demandar essa alteração mais comportamental, né? E que a pessoa não tem o sentimento que nossa, eu me sinto bem em relação a mim mesmo, mas isso leva tempo, às vezes alguns anos, mas isso depois se desenvolve, a gente vê claramente como isso fica mais estável, como esse período assim de alteração mais comportamental, né, de atingir objetivos externos, ter um estudo, um trabalho, como isso depois tem impacto positivo nesse sentimento interno de autoestima. Bom, pessoal, a gente quis gravar um episódio sobre esse tema, né? Eu acho que pra gente entender como é que funciona esse aspecto de autoestima, narcisismo patológico, mas também a gente acabou falando aqui, acho que foi muito interessante sobre autoestima em geral, né? Sobre como é que é a autoestima das pessoas, né? Como é que se constrói a autoestima, o que é uma autoestima saudável, o que não é uma autoestima saudável, o que a gente deve esperar da nossa autoestima, né? Então, que é um aspecto da nossa personalidade fundamental para a nossa saúde mental. Muito obrigado pela audiência. Deixe seus comentários, dúvidas, críticas, elogios. Se vocês assistem mais episódios do que a gente sabe que vocês querem mais conteúdo deste tema. Mas lembrando que a gente está tanto no Spotify quanto no YouTube. E se quiser lá no YouTube tem aquele sininho, né? Que você assina e você recebe uma notificação sobre o episódio do podcast Papo de Psiquiatra, que sai toda terça-feira. Um abraço e até mais. Obrigado pela audiência, pessoal. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até o próximo.